O relacionamento familiar é o tema da palestra que o escritor, consultor em relações públicas Pedro Júnior profere hoje em São Luís, na Igreja Santo Antônio de Pádua, no bairro do Coajape, a partir das 8 da noite. É com ele que a gente conversa aqui ao vivo no estúdio. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Júnior. É um tema curioso e interessante. Família, desconhecidos sob o mesmo teto. É verdade. O que é que a gente pode abordar inicialmente já dentro desse tema para mostrar um pouco, tentar explanar um pouco essa ideia? Falta o quê? Diálogo, Pedro? Também. Hoje nós estamos aí buscando tanta ascensão profissional, riquezas, posições na sociedade em si, e a gente esquece o primordial. A base de tudo, a base de todo o nosso sucesso é a família. Então o sucesso começa dentro de casa. A partir do momento em que nós temos essa concepção, o sucesso lá fora se torna mais fácil. E quando você falou em diálogo, é o primordial, é uma situação sine qua non. Nós precisamos ter o diálogo dentro de casa para poder orientar os nossos filhos em relação a tudo, em relação a drogas, sexo e o mundo que aí está esperando essa nova geração. Isso quer dizer que a família está, eu diria, em processo de desagregação? Não. Eu digo assim, falando menos dentro de casa, falando mais lá fora, né? Dando valor mais aos bens materiais, dando mais valor às situações outrora, fora da família, e a gente esquece o primordial. Por exemplo, na época dos nossos pais, nós desligávamos mais a televisão e o rádio e conversávamos mais. E hoje cada um vai para um canto do quarto, da sala, da casa, com um notebook ou com um celular e almoçando ao mesmo tempo. Então passa a comer mais, que tem outro problema, que é em relação à obesidade, não só infantil como adulta também. Sim. E também a falta de diálogo entre pais e filhos. O desenvolvimento tecnológico tem contribuído para isso, então, do seu ponto de vista? Nós estamos aí no mundo da comunicação. E o bom comunicólogo não é só aquele que fala bem, é aquele que sabe também escutar. Então você que é pai, você que é mãe, você precisa saber ouvir e entender o seu filho. Só para você ter uma ideia, é uma pesquisa que eu fiz recentemente em alguns estados, que os filhos iriam fazer faculdade, vestibular para ingressar na universidade, e os pais não sabiam o que os filhos iriam fazer. Então, já meando aí a faculdade, eles não sabem o que os filhos querem. E já na nossa época, que não é tão longe assim, é bom que deixe bastante claro que os nossos pais se perguntavam, o que você quer ser quando crescer? E hoje é uma utopia, né? É verdade. E para se restabelecer essa tão desejada harmonia familiar, Pedro, qual seria a dica? Nós temos aí algumas dicas, alguns parâmetros. Então, hoje, às 20 horas, sim, lá no endereço que você acabou de dizer, nós vamos passar, sim, alguns parâmetros através de filmes, dinâmicas, músicas e fazer com que haja interatividade. Então, eu convido não só o pai, não só a mãe, mas a família inteira a fazer parte desse momento que vai ser bastante interessante. O tema é realmente interessantíssimo. Família, desconhecidos, sob o mesmo teto. Sob o mesmo teto. Interessante e forte, né? E forte. E essa palestra foi realizada fora do Brasil, na França e na África, que eu estive lá esse ano. E com esse tema daí, é mais interessante ainda que os problemas que acontecem nesses outros países são similares aos problemas que nós temos aqui no Brasil. Portanto, acredite que o problema que você passa hoje em casa, o seu vizinho passa, e o vizinho que eu digo, não só aqui em São Luís do Maranhão, nem no estado vizinho, mas no país vizinho também passa por essa situação. É uma triste ascensão mundial, sem dúvidas. Pedro, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Só queria reforçar, hoje, portanto, na paróquia Santo Antônio, no Coajape, às 20 horas, às 8 da noite, todo mundo convidado, aberto ao público, aberto, só que as pessoas devem levar um quilo de alimento não perecível, né? Que vai ser doado à instituição. Ao Grupo Solidariedade é Vida. Isso. Ok, então todo mundo que leve o seu quilo de alimento não perecível para assistir essa bela palestra com o professor Pedro Júnior. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, Júnior.